BAP cobrou novas contratações e renovação de contratos de José Boto. Ainda sobre o Carrascal, até para as pessoas entenderem, né? Milionário de Bogotá, surgiu. Foi para o Sevilha, 900 mil euros. Aí emprestado ao Karpat Lviv, da Ucrânia. Aí voltou para o Sevilha. Aí o Karpat comprou 2 milhões de euros. Aí emprestou ao River Plate, 500 mil euros. Aí o River comprou 2 milhões e meio de euros. Aí foi emprestado ao CSKA Moscou por 300 mil euros. Ao final, o CSKA comprou por 6 milhões de euros em 22. E aí, em agosto de 23, ou seja, vai fazer 2 anos agora, mês que vem, ele foi vendido por menos. O CSKA comprou por 6 milhões de euros e vendeu para um outro time de Moscou, que é o Dinamo rival, por 5,5 milhões de euros. E aí, 2 anos depois, menos 2 anos depois, o jogador pula de 5,5 milhões de euros para 12 milhões de euros. Que salto de qualidade foi esse? Para ele valer 12. Se o Flamengo compra por um pouco mais do que esse 5,5, ok, uma tentativa, tem uma característica X. Observar o mercado, trazer por um preço que não é... A 12 milhões, é isso que eu estranho. Por que ele se valoriza tanto? Salve nação, meu nome é Hugo Leonardo, aqui do canal Flamulambo Raiz, trazendo para vocês daí mais um vídeo aí sobre notícias do nosso Flamengo, tá? Já vou dar os créditos aí dos cortes aí, que é o canal do Flazoeiro e do Mauro César, vou deixar o link na descrição. Cara, o Flazoeiro vem trazendo a informação aí que o BAP, o presidente do Flamengo, fez cobrança duras ao José Boto, né? O diretor técnico, né? do Flamengo, cobrando contratações. E o Mauro César aí nesse vídeo indaga aí o porquê que ele diz que na verdade os russos fizeram o Flamengo de otário, tá? Por que um jogador que até 2 anos atrás valia 5 milhões e meio de euros e o Flamengo paga 12 agora, sendo que esse jogador só jogou na Rússia, que é um campeonato só entre eles lá, tá? Então fica até o final do vídeo, que o vídeo tá muito bom, tá? Vocês não vão se arrepender. Já pedindo aquela moral, fortalece o crescimento do canal aí, se inscreve no canal, é de graça, não paga nada, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo assim que a gente postar, tá? E deixa o like. O like é importante porque assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e vai espalhar esse vídeo para mais pessoas aí. Sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. A Roma chegou aos 160 milhões que o Flamengo pede por Wesley e o presidente BAP deu o veredito final sobre a venda do lateral. Por falar em BAP cobrou novas contratações e renovação de contratos de José Boto. A informação é que ontem a Roma chegou aos 160 milhões de reais pedido pelo Flamengo para vender o Wesley. O que acontece é o seguinte: a Roma fez uma proposta de 20 milhões de euros mais 2 de bônus. O Flamengo de pronto negou e falou que queria 25 milhões de euros. A Roma pegou, beleza, tá aqui a proposta. Puf, 25 milhões de euros. Me vende o jogador. Só que o Flamengo aceitou a proposta da Roma para poder vender o Wesley. O Flamengo falou, beleza, essa é a proposta que a gente quer, eu aceito essa proposta. Só que o presidente BAP, ele deu uma ordem. Ele disse assim, olha, o Wesley só sai daqui com uma condição. Qual é a condição? Que tenha uma peça para repor. Que tenha um jogador para repor o Wesley. Enquanto não tiver um jogador, enquanto não tiver uma peça de reposição, o Wesley não sai do Flamengo. Essa foi a ordem dada pelo presidente BAP. E em meio a essa ordem, o presidente BAP fez uma cobrança ao Boto. Além de ele ter que encontrar um jogador para repor o Wesley no Flamengo, ele também tem que agilizar a renovação de contrato do Guilherme Varela, que até agora não saiu, tá? Tá naquele enrolo de conversa com o empresário, vai empresário, volta empresário, fala com o empresário. Até o momento não saiu a renovação de contrato do Guilherme Varela. Ou seja, o Guilherme Varela, apesar de estar todo mundo falando que está adiantado, que está legal, que está bacana, apesar de estar todo mundo falando isso, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. Ele não assinou com o Flamengo ainda. Hoje já é dia 19 de julho. E até agora ele não assinou a renovação do contrato com o Guilherme Varela. O BAP cobrou isso do Boto, falou, cara, vamos querer aí, tem que renovar o contrato do Varela e tem que ir para o mercado para encontrar um novo lateral que vai ser o substituto do Wesley. O que eu acho difícil de entender, pelo menos nesse momento, é porque um jogador que custou ao Dinamo de Moscou
5,5 milhões de euros. Em 2 anos, aproximadamente, vale 12 milhões jogando só na Rússia, porque os russos não podem jogar as competições internacionais devido à guerra com a Ucrânia. O Flamengo, a informação que tem do Flamengo é que, não, observamos o jogador, ele evoluiu muito e tal, ele se encaixa naquilo que a gente precisa. Ok. Mas como é que valoriza tanto jogando só no campeonato secreto da Rússia, né, que só eles veem? Isso eu acho curioso. E até que ponto as competições, né, campeonato e Copa, das quais ele vem participando, o desafiam tecnicamente para você ter uma real noção dessa evolução. Nenhum jogo internacional e tal. Sabe, Champions, Conference, Liga Europa, nada. É só uma coisa que me chama a atenção, porque ele se valorizou em mais de 100% em 2 anos. A contratação não é o problema. Acho que os valores é que me chamam a atenção. O valor de mercado que ele tinha e esse salto. Um jogador de 27 anos jogando na Rússia. Diferença, ele sai da Rússia, vai jogar na Inglaterra, na Espanha, está bem, entendeu? Mas, não, o cara foi jogar lá, se destacou. Assim, uma coisa que me causa espécie. Assim, eu fico meio com a pulga atrás da orelha. Eu até vi, Mauro, para variar, né, algumas pessoas distorcendo isso que você falou, porque até para explicar, não é a valorização, porque a valorização é normal se o jogador está bem. Né? A gente pode pegar exemplos aí do próprio... Mais que o dobro. Valia 5,5, vale 12. Esse é o ponto. Entendeu? O Boto é um negociador, não é? Isso. Aí quando ele vai negociar, ele pega o jogador que valia 5,5, ele agora paga 12. Por que vale 12 agora? O motivo da valorização que eu conto, né? O que ele fez para valer 12, jogando na Rússia, apenas na Rússia? Contra vários times que são bem fracos, inclusive. Né? O que ele fez? Por que essa valorização? A sensação que eu tenho é que, independentemente do resultado de como ele vem a jogar, os russos foram melhores negociadores do que o Flamengo. É isso. Essa é a minha leitura desse momento. Isso independe de jogar bem ou jogar mal. Se assim que veio, vendeu por 7, 8, 9, já é uma boa valorização. 12 é mais de 100%, gente. Porque tem que comer a bola, tá jogando pra cacete, assim, já mudou tudo. E ele foi pro CSKA e depois pro Dínamo. Não tem como a gente saber como é que ele vai render. Mas característica, Mauro, você acha que é uma boa contratação do Flamengo? Em termos de características, pode ajudar? É o que eles querem um jogador como ele. Pode jogar pelo meio, pode jogar pela ponta e que tem um drible curto e tal, que pode abrir defesa, enfim, uma característica que apresenta. Então, vamos ver. Também depende de como é que o Felipe vai usá-lo, né? Vai fazer o que o Gerson fazia pela direita, vai fazer pela esquerda, seria isso? Vai disputar a posição com a Arrascaeta? Como é que vai ser? Aí tem que ver como é que ele vai ser utilizado. Só para deixar claro aqui, né? O Flamengo deve pagar 12 milhões de euros, tá? De forma sem precisar de metas e de forma parcelada. Tá? No primeiro momento, o Flamengo queria pagar 10 milhões, mas o acordo foi fechado em 12 sem metas. Tá? Então, 12 milhões de forma parcelada deve ser o valor que o Flamengo deve pagar aí pelo Jorge Carrascal. André Rocha, fale um pouquinho do colombiano aí. Muito caro e não me empolga. Em termos de... Para mim não justifica esse investimento. Em termos de desempenho. Mas vamos ver. Se de repente for um olhar bem clínico, né? Da evolução do jogador e projeção Rússia-Brasil, pode render, ou então uma questão de encaixe. Não, a característica dele vai encaixar perfeito com o que a gente quer e tal. Mas assim, olhando assim à distância, em termos de negociação, péssimo, cara. Não existe dar 12 milhões num jogador desse. Ainda sobre o Carrascal, até para as pessoas entenderem, né? Ontem eu fiz um comentário sobre isso na rede social. Mas se contrata reclama, se não contrata reclama. Não é reclamar, é avaliar, caramba. Porra, não é possível, não é uma reclamação. É um comentário. Esse é o nosso trabalho. O torcedor não tem obrigação de fazer o que eu estou fazendo agora, ficar fuçando sites e fazendo levantamentos de quanto custou o jogador e tal, para poder formar opinião. A gente tem que entregar isso de bandeja. Então, você vê que no SofaScore, Milionário de Bogotá, surgiu. Foi para o Sevilha, 900 mil euros. Aí emprestado ao Karpat Live, da Ucrânia. Aí voltou para o Sevilha. Aí o Karpat comprou 2 milhões de euros. Aí emprestou ao River Plate, 500 mil euros. Aí o River comprou 2 milhões e meio de euros. Aí foi emprestado ao CSKA Moscou por 300 mil euros.
Ao final, o CSKA comprou por 6 milhões de euros em 22. E aí, em agosto de 23, ou seja, vai fazer 2 anos agora, mês que vem, ele foi vendido por menos. O CSKA comprou por 6 milhões de euros e vendeu para um outro time de Moscou, que é o Dinamo rival, por 5,5 milhões de euros. E aí, 2 anos depois, menos 2 anos depois, o jogador pula de 5,5 milhões de euros para 12 milhões de euros, sendo que ele só joga o Campeonato Russo e a Copa da Rússia, que não são torneios tão desafiadores. Quando enfrenta lá um Zenit, um CSKA e tal, Lokomotiv, times maiores, time pequeno, só joga entre eles. Que salto de qualidade foi esse? Para ele valer 12. Se o Flamengo compra por um pouco mais do que esse 5,5, ok, uma tentativa, tem uma característica X. Observar o mercado, trazer por um preço que não é... A 12 milhões, é isso que eu estranho. Por que ele se valoriza tanto? Se ele chegar aqui e comer a bola, eu vou continuar com a mesma opinião. É muito caro. Entendeu? Independentemente do desempenho dele, é caro. Porque o que faz um jogador de 27 anos pular de 5,5 para 12 milhões?